Olá, viva, bom dia. Já está no ar mais uma edição do TPA Ciência e, como é da praxe, tem a seguir notícias online. E bem-vindo ao espaço Notícias Online. Inclusão das TICs no ensino secundário sugerida por especialistas do ramo. Foi já no sábado que terminou a Feira da Tecnologia no Instituto de Telecomunicações de Luanda, ITEL. Se quiser mais informações sobre o evento, não deixe de visitar o www.itel.gov.ao. Nós regressamos no próximo programa. Até lá, continuem com Sandra Mencel. O TPA Ciência esta semana vai falar sobre as instituições de ensino superior ou não que se adaptaram à realidade da formação em ciência e tecnologia. Muitas estão a olhar para esta área do saber, mas há outras que tiveram que migrar para o digital. A inteligência artificial é cada vez mais uma realidade nas escolas ligadas ao mundo das tecnologias. Vários estudantes dão mostra de que nas aulas do dia a dia e com as pesquisas que fazem, começam a dominar as TIC e já podem ir além do óbvio. Na rota final do ensino médio, os jovens, ao se depararem com alguns problemas sociais, decidiram trabalhar e criaram uma proposta para facilitar o atendimento dos pacientes nos hospitais. Um trabalho feito em aproximadamente 6 meses. Nós identificamos que existem muitas pessoas que infelizmente acabam por morrer nos hospitais por falta de atendimento. Por isso nós criamos um dispositivo que permite qualquer pessoa fazer um diagnóstico médico estando em qualquer parte. E as pessoas, por exemplo, o caso do diagnóstico, quando as pessoas fazerem um diagnóstico, eles vão ter um resultado. E esse resultado, por exemplo, quando as pessoas chegarem nos hospitais, o médico já tem informações desse paciente. Para mim ter um diagnóstico, mas qual é o objetivo desse diagnóstico que nós chamamos de pré-diagnóstico? É para que quando chegues no hospital o médico já sabe a tua prioridade de atendimento e assim vão ser atendidos primeiro os que tiverem mais grave e aqueles que tiverem leve vão dar prioridade obviamente aos que efetivamente estão mais graves. Assim nós evitamos mortes e também que pessoas que não estão muito graves consigam ter um diagnóstico em casa e em caso disso de já ter o histórico médico dessa pessoa, o nosso sistema consegue também gerar uma receita para esta mesma pessoa. Neste caso, como é que vai funcionar? Eu estou a sentir-me mal. Eu tenho de ter um aparelho. Sim, tens de ter um aparelho e acesso à internet. Isso que vai permitir interligar tu e o médico que está no hospital. Algo que também é importante aqui dizer é que cada pessoa, após o cadastro no nosso sistema, ele recebe um identificador. Esse identificador é que ele deve inserir na nossa máquina e a nossa máquina faz uma varredura no sistema e traz o nome daquela pessoa. Caso for essa pessoa, ele confirma. Só assim é que o sistema habilita a função para começarmos a fazer o pré-diagnóstico. Para além da sua participação na elaboração do aparelho que ajuda a fazer a triagem do paciente antes mesmo deste chegar ao hospital, os estudantes também usaram a tecnologia para que o trabalho dos mototaxistas se torne mais seguro e o dono da motorizada não se sinta prejudicado pela falta de lealdade de quem trabalha para si fazendo o serviço de mototáxi. Nós vimos uma problemática. Primeiro é que os donos tinham um grande problema, eles não conseguiam saber quanto é que o seu funcionário, no caso o mototaxista, arrecada por dia. Muitos deles entregavam um valor incompleto. Então nós criamos, desenvolvemos uma solução tecnológica que faça com que os donos tenham controle do número de passageiros, ou seja, dos passageiros que o
mototaxista faz por dia e, consequentemente, de quanto é que ele faz por dia. E, por outra, a viagem ou essa atividade deve ser realizada com segurança. Então, a moto só vai andar se o mototaxista tiver usar o capacete, e em caso de ter um passageiro, também só vai permitir que a moto ande se o passageiro tiver usar com o capacete. Então, basicamente é assim que funciona. Essa interação, no caso, o dono faz com a moto ou com o mototaxista a partir de uma aplicação mobile, ou seja, Android. Então, a partir dessa aplicação, ele consegue ter controle de quantos passageiros que ele já atendeu por dia, onde é que a moto está localizada, e em caso de roubo, ele pode bloquear a moto ou então desbloquear a moto. Quem faz uso dos transportes públicos com regularidade vai ficar mais feliz com o projeto desses jovens, que permite programar os movimentos do dia, decidindo quando é melhor pegar um autocarro ou um táxi azul e branco. Mas eles foram mais além, pensando na possibilidade dos utentes desses serviços poderem fazer também o pagamento sem dinheiro vivo. Basta ter um smartphone com um aplicativo instalado. As dificuldades vividas por eles no dia a dia no percurso escola-casa e vice-versa foi a maior fonte de inspiração. Então, nós temos aqui uma aplicação web, que no caso é a forma como o usuário interage com o nosso sistema. Aqui temos um pitch básico daquilo que é a ideia do projeto, dando alguma coisa para o usuário ler, algumas informações que podem convencê-lo a usar a nossa aplicação. Então, é possível ver aqui que o site está num computador, mas também temos a possibilidade de usar dentro do smartphone. Então, eu posso fazer aqui o meu login, tanto aqui, tanto como aqui. Ok, está a processar. Eu vou usar as minhas credenciais para poder acessar o meu site. No caso, faço o mesmo para o computador, só para simplificar. Processado, eu consigo obter. Ok. Tenho aqui algumas informações dentro do meu website no computador, como é possível ver. Tem aqui o nome do usuário, o nome da pessoa na realidade, tem o e-mail da pessoa e o saldo que ela tem na conta. No caso, o saldo serve para que a pessoa possa usar a opção de pagamento por código QR. Se ela vier aqui, ao clicar, tem uma opção para código QR, onde a pessoa pode selecionar. Caso a pessoa já tenha criado, o código aparece aqui. Caso não tenha criado, o código vai aparecer uma opção para a pessoa poder criar o código. Depois a pessoa pode baixar e utilizar o código. A pessoa pode imprimir, usar de qualquer outro jeito, mas o mais importante é que a pessoa tenha o seu código. Então, e aqui tem a outra parte que é a de localizar. Eu também posso fazer o mesmo aqui para o meu smartphone. No caso, vem aqui um aviso dizendo que é preciso que o GPS esteja ligado, porque caso o GPS não esteja ligado, não tem como usar. Então, faço aqui algumas confirmações e depois a minha aplicação me dá algumas informações, que no caso seria a da localização. Ok. Sim. Aqui tenho o mapa com a opção de calcular a rota, e caso o usuário esteja perdido, por exemplo, ele pode ver e clicar aqui e consegue voltar ao sítio onde ele está. E o mesmo eu posso fazer aqui dentro do meu smartphone. Também tem as mesmas opções, claro que é um pouco mais pequeno. Tem aqui o autocarro que a pessoa deseja localizar. Tem aqui a opção da paragem, porque a localização é feita em relação à paragem, não exatamente onde a pessoa está. Porque seria um pouco estranho a pessoa estar na sua casa e ver a localização do autocarro em relação à sua casa. Então faz mais sentido que seja de acordo com as paragens. E basicamente é isso aqui. Mas aqui também tem a parte do pagamento do código QR. Aqui temos uma câmera em que a pessoa pode apontar o seu código QR a esta câmera aqui dentro, e assim que aquilo lê, dá um acionamento, dá um sinal, e a pessoa sabe que o pagamento foi feito.
O nosso projeto é o Sistema de Modernização de Autocarro, a abreviatura é SMA. Esse projeto tem como objetivo facilitar os utentes, ou seja, aqueles que utilizam os autocarros, fazendo isso aplicando tecnologias. Quais tecnologias? Aplicamos um sistema de geolocalização e um sistema de pagamento por meio de código QR. O sistema de geolocalização vai permitir os utentes a conseguirem visualizar a posição do autocarro, independente de onde eles estejam, independentemente de onde eles se encontram. E o sistema de pagamento por meio de código QR, ele vai permitir realizar pagamentos, ou seja, vai desmaterializar a utilização de meios monetários, como notas e moedas. Vai permitir que você consiga fazer o pagamento do autocarro por meio de um meio virtual. Com essa aplicação, você consegue visualizar a posição do autocarro em relação à tua paragem e você consegue ter autonomia para decidir se você permanece na fila ou você consegue pegar um outro meio. Depois de meses de trabalho para ter o projeto pronto, os estudantes esperam que seja possível a sua aplicabilidade. Tudo isso é fruto de anos de trabalho e dedicação e do apoio dos docentes. Mas com um mundo cada vez mais digital, já existem escolas onde a figura do professor nem sempre é crucial. Sobre isso vamos abordar na segunda parte do programa, onde vamos mostrar como funciona uma escola sem professor. Falamos da Rede 42. É para daqui a pouco, na segunda parte dessa matéria. Olá, viva, bom dia, estimados telespectadores. Já cá estamos para mais um Zoom. Hoje vamos falar com o Sr. Cláudio Gonçalves, que é engenheiro em telecomunicações, é diretor-geral do Instituto de Telecomunicações. Esta semana estamos a falar sobre as instituições de ensino de tecnologia do país. Vamos falar de alguns, já existem muitos outros, mas vamos falar de algumas, vamos falar de referências ao nível do nosso mercado. Vamos também, ao longo deste programa, fazer uma abordagem sobre as instituições que não têm a ver com tecnologia, mas têm um olhar futurista e também estão a migrar para esta área do saber. Por agora, eu estendo o meu sinal ao engenheiro Cláudio. Nosso muito bom dia, seja bem-vindo ao TPAC. Bom dia, Sandra, e um bom dia extensivo para todos os telespectadores deste programa muito interessante que é o TPA Ciência. Estamos a falar do ensino de tecnologia em Angola. Obviamente, com um olhar ou com um avanço tecnológico de modo acelerado e Angola com um olhar bem futurista, começamos a ter já instituições de ensino preocupadas em formar quadros nesta área do saber. Estamos a falar com o diretor do Instituto de Telecomunicações. Vamos então começar por saber quais são os cursos ligados às tecnologias de informação e comunicação que a instituição oferece. Muito bem, Sandra. Na verdade, o Instituto de Telecomunicações surge exatamente da necessidade de podermos capacitar quadros bem qualificados para o setor das telecomunicações e tecnologias de informação. Na sua fase inicial, isso há muitos anos, nem se chamava ainda o ITEL. As instalações que hoje o ITEL ocupa eram um centro de formação vocacionado para a formação dos quadros da Angola Telecom, que na altura era a maior referência de empresa do setor das telecomunicações. Em 1985, o executivo decidiu então transformar este centro de formação em um instituto politécnico para formar de forma mais abrangente quadros médios técnicos do setor das telecomunicações, tecnologias de informação. Portanto, na sua fase inicial, o ITEL
possuía um único curso, na altura ainda chamava-se Eletricidade e Eletrônica, com ênfase em telecomunicações. Depois, este curso deu lugar ao curso de Eletrônica e Telecomunicações. Com o passar do tempo, implementou-se então aqui no ITEL o curso de Informática, e como a Sandra muito bem disse, há uma necessidade de as próprias instituições de formação de tecnologias acompanharem o desenvolvimento tecnológico do mercado. É assim então que o ITEL, há alguns anos, sensivelmente 8, 10 anos, decidiu implementar o curso de Informática e Sistemas Multimédia, curso técnico de Informática e Sistemas Multimédia. Portanto, respondendo à sua questão, atualmente o ITEL possui 3 cursos de formação: o curso de Eletrônica e Telecomunicações, o curso de Informática e o curso, este último, o curso de Informática e Sistemas Multimídia. Vamos então falar de qualquer um deles está ligado à área de tecnologia. Gostaria que nos descrevesse cada um deles. Bom, o curso de Eletrônica e Telecomunicações tem ênfase voltado para aquilo que é, primeiro, a parte toda de funcionamento eletrônico dos dispositivos e equipamentos que atendem todo o setor das telecomunicações. Os nossos alunos começam, desde o seu primeiro ano no ITEL, a entender e a conhecer todos os fenômenos elétricos e eletrônicos que irão decorrer ou acontecer em um equipamento de telecomunicações e, obviamente, que no final do seu curso tem todo o conceito, quer seja ele teórico, quer seja prático, fundamentado naquilo que são as telecomunicações de fato. Portanto, esses alunos podem, ao fim do seu curso, estarem integrados no mercado e trabalharem com qualquer sistema de telecomunicações, seja ele teledifusão, seja ele radiofônico ou telefonia fixa, telefonia móvel celular, tudo que tem a ver com telecomunicações e eletrônica, obviamente. Os alunos deste curso estarão capacitados a lidar no seu dia a dia laboral. Já o curso de Informática tem muito a ver com aquilo que são os sistemas informatizados, e hoje a tendência do mercado é convergir para sistemas informáticos, e nós aqui então ensinamos os nossos alunos desde a criação, o desenvolvimento de todo o sistema informatizado, a gestão desse tipo de sistema. E, portanto, o aluno que forma-se em informática tem a capacidade, então, de desenvolver, de gerir qualquer sistema cuja base seja informática, cuja base seja um computador. E o curso de Informática e Sistemas Multimédias tem muito a ver com aquilo que, como o próprio nome do curso diz, são sistemas de multimédia. Todos os aspectos desses sistemas multimédias, nós ensinamos os nossos alunos a lidar com isto aqui no seu dia a dia. Portanto, um aluno que se forma neste curso tem a possibilidade de amanhã poder estar integrado em qualquer setor que tenha, vamos assim dizer, a produção, gravação, desenvolvimento de sistemas multimédia. Estamos a falar, por exemplo, de uma TPA, que obviamente é uma mídia. Os nossos alunos têm a capacidade, os alunos do curso de sistemas multimédias têm a capacidade de poder lidar com vários setores da própria televisão, né? Estamos a falar de rádio, estamos a falar das mídias sociais, estamos a falar de, por exemplo,
design gráfico, né? Os nossos alunos aprendem isso também. Estamos a falar até mesmo de fotografia, de captação de vídeo, estamos a falar também da equalização do som, ou seja, tudo que tem a ver com o setor das mídias, dos sistemas multimídia, esses alunos têm a capacidade de lidar com esses aspectos também. Engenheiro Cláudio, não foi ao acaso que nós elegemos uma das instituições no perfil do ITEL para nos dar esta entrevista, porque achamos que realmente tem um currículo que merece, para quem queira olhar para o futuro da televisão e rádio que estão na internet, especializações nesta área do saber. Como é que tem sido a aderência? As pessoas sabem, o mercado angolano em particular, os jovens ávidos para as tendências do futuro ligados à comunicação digital, têm estado a procurar muito este tipo de formações? Sim, Sandra, nós por acaso temos um nível de procura muito alto, e inclusive uma procura que, infelizmente, o ITEL não consegue atender a todos os que batem as portas da nossa instituição, porque nós, como deve prever, somos uma instituição com as suas limitações também, obviamente, e todo ano nós recebemos, por exemplo, em média, cerca de 4.000 candidatos para frequentarem o ano letivo no ITEL, isto na 10ª classe, que é a classe de entrada da nossa instituição. E deste número nós temos a capacidade de acolher cerca de 10% no máximo, um pouco menos do que isso, na verdade, para ser sincero. Portanto, nós temos sentido uma avalanche de candidaturas, de solicitações todos os anos letivos, e isso acontece, acreditamos nós, graças à referência que o ITEL se tornou ao longo desses anos todos. Nós estamos neste setor, vamos assim dizer, a ser referência neste setor há muitos anos, isto porque o ITEL preserva esta cultura de poder levar uma formação qualitativa para os nossos estudantes. Temos a primazia de termos dupla tutela dos departamentos ministeriais. Estamos a nos referir ao Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social e ao Ministério da Educação. Portanto, o Ministério da Educação cuida de todos os processos pedagógicos, e o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social cuida de todos os aspectos administrativos. Esta é uma vantagem para nós, porque assim conseguimos estar mais inseridos no setor vocacionado da nossa instituição, que são as telecomunicações e tecnologias de informação. Temos o acompanhamento desses dois departamentos ministeriais para aquilo que são a implementação das práticas oficinais, por exemplo. Temos os laboratórios devidamente equipados para atender todo o conceito prático que os nossos alunos precisam, e isto nos dá a garantia de poder dizer que aqui no ITEL nós ensinamos a saber fazer, né? E saber fazer na prática não é conhecer apenas todo o conceito teórico envolvente dos fenômenos deste setor, mas experimentar na prática o que esses fenômenos produzem, perdão. Portanto, esta prática só tem sido possível porque temos toda a estrutura, a infraestrutura necessária para darmos cobertura a esta demanda. E, portanto, isso faz de nós uma instituição de excelência, porque quando os nossos alunos saem daqui do ITEL, eles já têm noção, já vivenciaram
o ambiente empresarial, aquilo que eles vão encontrar em uma empresa, os equipamentos com que eles vão ter contato numa empresa, no seu dia a dia laboral, a quando da sua contratação do mercado de trabalho, eles têm esta experiência de prática antes mesmo de concluírem a sua formação. Então, imagine que o aluno vá trabalhar para uma empresa, passando aqui a publicidade, uma empresa de telefonia móvel celular, né? Uma dessas gigantes do nosso mercado nacional. O aluno já teve no ITEL o contacto prático com muitos dos equipamentos que essas empresas têm na sua rede de telecomunicações. E, portanto, já não tem tanta dificuldade assim em se adaptar ao cenário empresarial, àquilo que eles vão ver no seu dia a dia laboral. E por isso é que o ITEL tem se tornado esta referência que tanto falamos. Nós, todos os anos, ouvimos depoimentos de CEOs, PCAs e dessas grandes empresas a dizerem que, por exemplo, têm preferência de contratar um aluno recém-formado no ITEL do que necessariamente um aluno que tenha concluído a sua formação superior, exatamente por conta disso, porque nós, até mesmo relativamente a algumas universidades, nós temos aqui alguns laboratórios melhor equipados e que trazem essa possibilidade de darmos o conceito prático para os nossos estudantes. Isso faz com que o ITEL continue a ser a referência, a marca que é a nível nacional, e faz com que todos os anos aumente a demanda da procura, da candidatura à nossa instituição para os alunos que querem necessariamente fazer uma formação neste setor. Só para ter uma ideia, no segundo dia de inscrição, nós estamos agora a vivenciar o processo de inscrição para o próximo ano letivo, e já no segundo dia de inscrição nós tínhamos perto de 2.000 candidatos. Portanto, já estávamos na metade daquilo que tem sido habitual o ano letivo todo, né? O processo de inscrição. Então, a demanda, de facto, tem sido muito alta, o que nos limita a atender todo este número de candidatos. Eu olho para esta questão da demanda e acho que agora devia o ITEL pensar noutras formações. Como é que está o quadro de formações, olhando para a inteligência artificial, cibersegurança, proteção de dados? Claro que o ITEL deveria olhar para este perfil e, se calhar, alargar o escopo de procura em termos, ou do quadro formativo. É verdade, Sandra, e esta tem sido também uma das nossas preocupações. Na verdade, como fiz aqui na minha introdução, a explanação de como o ITEL vem vindo a crescer, e começamos com um único curso, hoje estamos já com 3 cursos de formação. Portanto, isso demonstra claramente a nossa preocupação e a preocupação dos departamentos ministeriais que nos tutelam no crescimento da oferta que a instituição possui. É verdade que, enquanto nós não abrimos outros cursos a nível do ensino médio técnico, e pensando em toda essa situação que acabamos de colocar, o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social fez questão de criar aqui, e sob tutela do ITEL, um centro de formação profissional que também lida com todas essas formações tecnológicas. É também um centro de referência para aquilo que são as formações de base tecnológica. Estamos a falar do CEFITEL, e que tem levado ao público em geral, até mesmo aqueles que não têm a possibilidade de conseguir ingressar no ITEL,
tem levado toda essa oferta formativa para o público em geral, né? E lá no centro de formação temos uma abertura muito maior para aquilo que são as tecnologias emergentes que vão surgindo, desde a cibersegurança, a inteligência artificial, etc, etc. Entretanto, com os cursos que nós ministramos aqui no ITEL, estamos a falar dos 3 cursos, Eletrônica e Telecomunicações, Informática e Sistemas Multimédia, nós conseguimos, com o conteúdo programático desses 3 cursos, oferecer aos nossos estudantes este conceito atualizado das tecnologias que vão surgindo. Tanto é que, por exemplo, neste ano que está a findar, nós temos ali cerca de 3, 4 projetos finais de nossos alunos com inteligência artificial. Houve um grupo de estudantes do ITEL que desenvolveu um assistente virtual do zero com inteligência artificial, obviamente embutindo nele as bibliotecas do ChatGPT, que é a maior aplicação de inteligência artificial, a mais debatida, a mais conhecida. E nós expusemos isso, inclusive, na última feira que o Ministério das Telecomunicações organizou, o Angotic, realizado recentemente em junho. Nós expusemos este projeto dos nossos alunos que trabalharam exatamente com inteligência artificial, fruto de todo o conhecimento que adquiriram ao longo da sua formação. Com certeza, engenheiro. Nós estamos satisfeitíssimos por ouvir o que acaba de dizer. Significa dizer que, ao nível do país, não só temos como referência a instituição que dirige, mas mais que isso é perceber a vontade política em tornar Angola um país desenvolvido tecnologicamente. Foi um prazer enorme tê-lo aí do outro lado. Vamos continuar a falar sobre formação nesta área, vamos continuar a abordá-los e pedir que nos apoiem no programa TPA Ciência. Afinal de contas, estamos a falar de ciência e tecnologia, que tem a ver com aquilo que é a vossa área de especialização. Muito obrigada pelo carinho, engenheiro Cláudio, e sempre que necessário vamos incomodá-lo. Nós estamos aqui disponíveis para isso, Sandra. Nós é que agradecemos o convite. Foi um prazer poder falar para vocês. E sempre que precisarem, podem, obviamente, contar conosco. Muito obrigada, engenheiro. Até a próxima oportunidade. Muito obrigada pelo prazer da sua companhia. Terminamos assim mais uma edição do TPA Ciência. Foi um prazer tê-lo aí do outro lado. Já sabe que pode continuar a acompanhar-nos pelas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok e pelo site www.tpa.ao.